em redes descentralizadas, mas dotadas de forte solidariedade entre si, embora houvesse tribos de diferente origem, né? O conjunto delas viria a ser rotulado de as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel eram de natureza igualitária e dotadas de normas e regras para a coletividade, que eram voltadas para a paradoxal preservação, de um lado, do característico igualitarismo sociopolítico das 12 tribos e, do outro, a coesão cultural. É paradoxal porque realmente esses dois aspectos, o igualitarismo, né, e a coesão social, é difícil de ser coadunado, né? É difícil. Normalmente aparecem logo lideranças ali que acabam com o igualitarismo, como aconteceu com essas 12 tribos. Nós vamos ver isso mais à frente. A figura de Samuel e Davi, sobretudo, que foi o rei, foi justamente uma forma de trair esse movimento e combater esse movimento igualitário e articulado em rede descentralizada. Trair como? Iniciando a centralização política, né? O impériozinho criado lá por Davi, que aí ele quer se transformar em elite, né? E daí desfrutar da exploração sobre os trabalhadores. Então, situação essa que exigia, obviamente, ressalva, né? Porque, vamos ver, com Coldwell é um sociólogo americano, né? E teólogo também, muito estudioso nessa área, né? E que ele fala sobre uma coletividade de cidadãos esclarecida e publicamente ativa para você manter essa coadunação entre o igualitarismo sociopolítico, de um lado, que acontecia com as 12 tribos, e, do outro, a coesão sociocultural entre elas, né? Entre as 12 tribos e em cada tribo entre os cidadãos, né? Então vamos lá. Aí eu estou usando o termo cidadão, mas enquanto eram só tribos e nômades, ainda não tinha cidade aí. Então eu estou falando de uma forma só para fazer o entendimento. Os membros da tribo, né? Então vou citar Coldwell a respeito de alguns aspectos das normas e regras que possibilitaram a preservação dos 250 anos de existência de igualitarismo e descentralização das 12 tribos de Israel. É até interessante, para quem interessar, Coldwell, ele tem um livro chamado As 12 Tribos de Israel, né? Uma sociologia da religião, de 1250 a 1050. Ele estudou esse caso, né? E publicou esse estudo. É muito conceituado, né? Como ele é uma perspectiva assim, vamos dizer assim, mais para da justiça e tudo, muita gente não se interessa. Então, antes, porém, quero lembrar que estamos no contexto Noé de grave crise socioeconômica e política, né, do nosso aspecto, né, geopolítico que vivemos hoje. A política internacional. E também em adiantado processo de fragmentação tripartite que está acontecendo agora, né? Estados Unidos e seu grupo, né? Rússia e seu grupo, e China e seu grupo. Então você tem aí 3 superestados disputando aí a hegemonia num processo de fragmentação do grande mercado global, o que alguns chamam de globalização. Havia uma hegemonia, né, dos Estados Unidos, hoje não existe mais essa hegemonia. E essa fragmentação
ela vai trazer sérias consequências para a humanidade globalizada, conforme veremos. Então, quero lembrar ainda que os Jesus históricos nos advertiu em relação à sua volta no contexto de grave crise que ele nomeou de Noé. Claro, ele desafiou aquele livro selado por 7 selos, que é justamente a teoria da história que está lá no início do livro Gênesis, né, na Bíblia. Então ele conhecia muito bem essa teoria, que consta lá, como já falei, reitero que as pessoas procurarem lá para ver, né, que é o livro da história da família de Adão. Está lá em Gênesis 5, capítulo de 1 ao 32. Lá está a sequência de expansão da escala expansiva que compuseram o grande mercado. Inicialmente, o grande mercado pré-diluviano, esse modelo, na realidade histórica, ele mostrou-se cíclico, então nós estamos agora vivenciando ainda a expansão do grande mercado pós-diluviano, na sua fase Noé, de crise socioeconômica e política, e já na fase de fragmentação tripartite dentro desses 3 superestados de que falei. Então, este é o significado do termo Noé, né? Nessa crise econômica, o autor intitulou Noé, porque é a causa básica, por um aspecto, o esgotamento e consequente descanso, entre aspas, das forças produtivas, dos trabalhadores. A exploração econômica, ela chegou a um ponto de esgotamento das forças de trabalho, dos trabalhadores. Então ele entra em estado de esgotamento. Ele já vai agora tudo mais difícil para trabalhar, para sobreviver. As contradições sociais vão aumentando, né? Então é esse o caso que acontece nesse contexto em que o grande mercado chega no seu máximo, como vinha acontecendo, né? E agora entramos nesse lugar. Então, Noé, o termo Noé, conforme o exegeta mesmo da Bíblia, e eu vou citar mais à frente aí o trecho que está, ele explica o nome. Ele diz, Noé, em hebraico, Noah, N-O-A-H, significa descanso, né? Então, os antigos que deram esse nome, né? As traduções que foram feitas, por último, em hebraico, ficou-se sabendo que significa Noah, que significa descanso. Então, trata-se aqui da figura de linguagem, e chamamos de personificação de coletivo, né? Esse estágio, né? Porque não é escala mais, não uso mais termo para falar em escala, porque depois das 7 escalas expansivas, essa não é uma escala expansiva, está fora do contexto da expansão do grande mercado, bem pelo contrário, e agora o mercado está indo para o parafuso, né? Então, o que o autor empregou para descrever o termo, não é? O estágio caótico que sucedeu após o fim das 7 escalas de expansão do grande mercado pré-diluviano, né? Eu estou falando pré-diluviano porque o que consta lá na teoria, né? Na teoria, ele foi abstraído da realidade e sócio-histórica do Antigo Egito, né? E a teoria, ela fala sobre essas 7 escalas, né, de expansão do grande mercado pré-diluviano. Então nós estamos usando essa teoria como método de interpretação do atual grande mercado pós-diluviano, né? Ele já no seu parafuso, né? Então, fato esse que resultou na quebra, né, esse repouso, esse esgotamento das forças de trabalho que está acontecendo agora, resultou na quebra
das cadeias de produção e de distribuição dos produtos, mas a quebra dos meios de controle social, é que nós estamos vendo aí, a violência, todo esse quadro, que é a queda dos meios de controle social, tanto físico como ideológico. Em consequência disso tudo, acontecerá também o êxodo abrupto e caótico das populações citadinas, né? Êxodo da cidade para o campo, mas em desesperada e faminta procura de alimentos. Houve uma queda, né, da produção, das cadeias de produção e de distribuição dos produtos. A cidade não queria comida, né? Ela pode até enlatar e fazer isso, mas não produz. Então, as cidades, acho que o povo das cidades aqui vai sofrer mais nesse contexto que aconteceu na vez passada. Então, note que o modelo de expansão do grande mercado pós-diluviano, que nós estamos vivendo agora o seu fim, vem seguindo o mesmo padrão do pré-diluviano, né? As sequências. Eu faço um quadro sinótico, em algumas tabelas eu mostro na parte de cima o pós-diluviano, e na parte de baixo a sequência dos o pós-diluviano. Em cima é do pré-diluviano e embaixo é do pós-diluviano, né? As várias etapas, vários impérios, né? No pré-diluviano você tinha lá a primeira sete, a primeira dinastia, Anos, a segunda dinastia, Enos, a terceira e assim por diante. Nesse agora, uma situação semelhante. Enos, Sete, o primeiro, foi o novo Império Egípcio. Aí já Enos, a segunda, já extrapolou o limite territorial do Egito, porque foi o Império Assírio, né? Cainã foi o Império Babilônico Caldeu, né? Malaleel foi o Império Persa e assim por diante. Então, assim, eu estou lembrando, lembra que Jesus fez uma previsão a respeito essa período Noé, né? Ele está se baseando nessa teoria, ele decodificou essa teoria, né? Que é o livro selado com 7 selos, né? Que consta lá no início do Apocalipse, que ele decodificou, né? Então vamos lá na advertência que Jesus falou, né? Ele ensinou. Ele disse isso aí, ele disse isso respondendo a alguns dos que eu não cito aqui no texto, mas você pode ir lá no texto, Mateus 24, versículo 37, 39, alguns dos discípulos dele perguntaram a ele quando seria a época da vinda dele. Aí ele falou, da volta dele, né? Ele falou, assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão que ele usava para designar a ele próprio, né? Continuando, nos dias que precederam o dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, ele está dizendo aí que as pessoas viviam o ritmo de vida normal, como se nada tivesse acontecendo. Até o dia em que Noé entrou na arca. Essa figura de Noé na arca é uma figura, é uma alegoria, tá entendendo? Que posso explicar posteriormente, mas está em outro livro meu. Você pegar lá, O Dilúvio, o livro O Dilúvio. Está bem explicado isso. Então, e os homens de nada sabiam, até o momento que veio o dilúvio, né? E levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem, ou seja, na volta de Jesus. Reiterando, isso está lá em Mateus capítulo 24, versículo 37 e 39. Então, de volta aqui a Gottlob e as regras de norma que possibilitaram a preservação dos 250 anos de existência das 12 tribos igualitárias de Israel. As regras de norma que ajudaram a preservar essa tribo
também podem ajudar na organização e preservação daqueles que terão que fugir abruptamente para o campo em busca de comida e os que sobreviverem, né? Caso as previsões feitas pelo Jesus histórico se concretizem. Vamos ver algumas tais regras e normas, né, que o Couto está falando sobre as normas e regras que ele estudou justamente a respeito das 12 tribos comunais de Israel, né? Isso, eles tinham essas normas, tinha peso de lei, entendeu? Mas era norma e eles obedeciam essas normas para ter uma boa convivência lá, porque eles estavam invadindo lá Canaã e entrava em choque com a população local, naquelas várias cidades. Então eles tinham que estar organizados para resistir, né? Porque muitas daquelas cidades não gostaram deles irem para lá, né? E eles queriam ficar e até avançar lá com esse modelo. Se não fosse a traição feita por Samuel e Davi, não foram esses dois personagens. Era um grupo de ideólogos ligados a Samuel, né? Latifundiários que já estavam se formando lá, devido a esses 200 anos de sedentarização em Canaã, foi se formando ali alguns pequenos fazendeiros, transformando latifundiários e outros mais, e formou-se esse bloco histórico, né, lá de israelitas. Então vamos lá. Vamos ver uma das regras que ele fala. Couto pesquisou lá, na realidade, das 12 tribos comunais, articuladas entre si em redes descentralizadas, e ele viu e discriminou. No campo da organização social, por exemplo, ele discriminou, ele relacionou as diversas áreas, né, em que ele estudou. Isso aí consta na Bíblia, se você procurar, você vai encontrar. Então, no campo da organização econômica, ele fala que a prioridade dos meios básicos de produção, que no caso são as terras, as manadas e rebanhos, achavam-se investidas nas famílias extensivas. Isso vários grupos de família, como acontece com as tribos. Isto, né? Ou seja, as unidades primárias residenciais e de produção, né? As pequenas fazendas, as primeiras comunidades de produção, as quais estavam subagrupadas em associações protetoras. Eles formavam uma associação entre si, para uma se proteger da outra, né? Secundadas por tribos. Então aquele grupo formava uma tribo, aquele grupo de famílias produtivas, que em suas terras produzia o que comeu, tirava o leite da cabra e tudo, e se alimentavam. Então, eles, de um modo mais amplo, eles formavam uma tribo. E encarregadas das medidas executivas para impedir a estratificação social. Notem esse aspecto. Eles, como era comunidades igualitárias, ele não queria que se formasse aqui um burguês cheio de dinheiro, um comerciante rico, né? Que procuravam preservar a igualdade entre eles, tá entendendo? Então você tinha normas que atuavam nesse sentido, encarregadas de medidas executivas para impedir a estratificação social. Então, por exemplo, a proibição de venda de terras fora da família. Ele não deixava, né, venda de terra fora da família, tinha que ficar ali, mesmo dentro da família, para que não se virasse logo um objeto de mercado, como hoje né? A venda da terra, das casas. Então, proibição de juros sobre empréstimo. Era proibido pedir juros sobre empréstimo, né?
Isso é muito interessante, né? Ezequiel, Jesus, falam muito sobre isso, né? A proibição do juro. Hoje nós vivemos sob o domínio dos que cobram juros, que são o sistema monetário e financeiro e seus bancos, né? Então, outra norma, limitação na servidão. Essa situação de caos e miséria desenvolve muito a questão do escravo por dívida, né? Aquele que já não consegue se manter. Acontecia muito quando morre a mulher viúva, né? Morre o marido, eram ainda sociedades patriarcais, então não conseguia se manter, né? Não era só a mulher, né? Acontecia com homens também, então ele preferia viver como escravo de uma outra tribo, de uma outra família e sobreviver, né? Então, mas isso tinha uma norma para isso também. Então, limitação na servição, né? Que a gente chama de escravo por dívida, dos devedores, né? Você tinha um limite. Até um certo ano você tinha que, aquele que tinha esse escravo tinha que dar liberdade para ele, né? E a outra coisa, a redistribuição periódica das posses da terra, né? Havia uma redistribuição de forma de dar condições de terra para outros mais jovens, outras famílias mais jovens ou coisa do gênero, né? Não tinha aquele negócio que como hoje, a propriedade ali é uma coisa sacrosanta, né? Então a gente passa pelo Brasil até aquele monte de terra abandonada, mas você não pode pegar, porque tem lá um proprietário que tem lá o título, né? E se você quiser fazer tua casinha lá, ele vai chamar a polícia e vai te tirar. Então, há uma redistribuição periódica das posses das terras. Então, outro item, né? Obrigação de socorro econômico mútuo, a fim de impedir a penúria ou morte de famílias extensivas, né? Acontecia, algumas famílias, né? A seca podia não favorecer muito a produção, né? E para a alimentação do gato, para a sobrevivência da família, né? Então, era obrigatória, obrigação de socorro mútuo, né? Toda essa obrigação não estava baseada, como hoje, no político chamar a polícia e vir, não, né? Era uma imposição feita por Yahvé, por Deus. Ele era o grande líder, embora uma figura subjetiva. Você não pode aqui pegar Yahvé, né? O rei do direito, da justiça e do amor. E justamente isso era uma estratégia de luta, né? De defesa como de avanço. Hoje a gente vê muito falar em decapitação dessas guerras, em decapitação das elites, né? Como, por exemplo, Israel fez lá no Irã, matou uma série de gente. Agora, recentemente, fizeram contra os Houthis, né? Então, você não tem um lugar físico onde fica lá o rei, né? E isso que dificulta, né, um pouco o combate, né, contra o grupo em rede descentralizada. A descentralização também é estrategicamente favorável, porque se eles conseguem pegar um dos núcleos, né, ele não destrói tudo, os outros podem se defender ou mesmo evadir-se para outros lugares e sobreviver. Então, mais um outro item, né? Vamos dizer aqui, obrigação de socorro mútuo, a fim de impedir a penúria ou morte de famílias extensivas. Agora vamos aqui a outro item, os itens que eu falei que ele discriminou, Codornius, né? No estudo que ele fez sobre essas 12 tribos igualitárias de Israel. Então, no campo da estrutura política, né? A determinação da política pública corria a cargo das assembleias de cidadãos. Então, havia assembleia de cidadãos, não tinha um Estado formado. É justamente isso que eles queriam evitar.
Então, ele fala que provavelmente, ele, Clodoaldo, provavelmente era macho, ou os homens em geral, né? E dos chefes de família, cidadãos, né? Chefes de família, das associações protetoras e também das tribos em diversas combinações e jurisdições. Né? Diversas combinações e jurisdições, determinada região. Né? Que você tem ali aquele chefe de família daquela região, a outra tem aquele outro chefe de família. Né? Então, eles garantindo a descentralização e a difusão do poder. Esse método era aplicado justamente para não deixar desenvolver a centralização política. Entendeu? Eles já usavam isso nessas 12 tribos igualitárias de Javé. Isso está documentado, inclusive, na Bíblia. Os religiosos nunca falam isso, não interessa a eles, né? Mas está lá. Clodoaldo não estudou em outro lugar, estudou a Bíblia. É nela que você encontrou. Quer dizer, todo não, mas muita gente sabe disso, né? Mas pouco, a maioria sabe aquela historinha que os sacerdotes das religiões falam. Padre, pastor, pai santo, kardecista, evangélico, essa imundice toda. Então, como unidades locais e regionais que se reservavam o direito de veto, né? Ele não era obrigado a apoiar um projeto de um elemento qualquer que propusesse. Então, ou a não participação em decisões públicas controvertidas. Né? Você começa ali, a gente discutiu um assunto, vamos fazer isso ou aquilo, você não interessa, acha que o negócio não vai dar certo, você não participa, você não é obrigado a participar, né? Como hoje é obrigado, o voto é obrigatório, né? Então é um monte de... deixa isso para lá. Então, como também com determinadas funções de liderança carismática. Carismática é aquele camarada persuasivo, né? Que consegue angariar a simpatia de um grupo e torna-se um líder, né? E isso aí era acessível muito às mulheres, assim como aos homens, essa possibilidade do líder carismático. Teve lá Ruth e outros, né? Na história dos judeus. Então, vamos ver agora outra que ele também observou, ele, Clodoaldo, e restou em seu livro. Então, normas e regras, né, ele falava. Isso tudo ele mostrou aqui de uma forma muito, peguei de uma forma muito reduzida. Ele pesquisou e expôs isso de uma forma bastante, né? Então, a sociedade dos 12 tribos igualitárias de Israel, articuladas em si, em rede descentralizada. A sociedade guiava-se por um conjunto de regras usuais, eram regras que eles cumpriam, e quase legais, né? Então não tinha lá uma Constituição firmada, mas tinha um acordo entre eles, e essa regra estava na cabeça de todo mundo, posta em vigor pela pressão social e por dignatários dos diversos níveis, né? Você tem lá um chefe de família, tem um chefe da tribo, né? Eles tinham que botar aquilo em vigor, né? Organização que serviam como juízes e também por sacerdotes. Aí, no caso, seriam os levitas que acompanhavam inicialmente, acompanhavam Moisés, né? E por carismáticos, ou até adivinhos. Ocasionalmente aparecia lá um Nebim, né? um profeta, né? Adivinho, que conta uma história triste para ver se consegue alguma coisa. Como hoje o sacerdote da religião, né? Conta uma história, conversa o senso comum e ele começa a sobreviver do trabalho dessa gente. Então, um outro item, a organização militar. Então,
A sociedade colocava em campo de batalha um exército de cidadãos, né? As suas unidades fundamentadas em linhas de parentesco. Era grupo de famílias maiores, tinha mais gente, né? Para integrar formar um batalhão para poder se defender lá de uma das cidades lá de Canaã, que esteja querendo atacar, né? Então era isso. O qual podia ser convocado para a defesa dos interesses de qualquer subgrupo em Israel, né? Então, uma família de uma outra tribo pode muito bem fornecer algum pessoal para lutar em defesa de uma outra tribo, né? Uma dessas tribos igualitárias. O assunto a ser determinado em casa através dos canais apropriados para a política pública aprobatória, né? Então é isso. Então vamos aqui, né, sair dessas regras, lembrando que nós estamos numa situação de pode vir aí, se realmente né, se ele tiver com razão, deve vir um caos aí muito grande para a sociedade, né? O problema que for semelhante à da vez passada, fazer uma evasão abrupta da cidade, né?